Vamos falar um pouco nesta videoaula sobre deriva. O que é, o que acarreta a deriva e problemas que ela causa. Neste slide, vemos que a deriva é o movimento das gotas pelo vento ou por evaporação para a área fora do alvo. Observamos aqui, sendo arrastado. Ou seja, ela não atinge o alvo, contaminando assim o meio ambiente e reduzindo o efeito biológico do defensivo. Na gota existe água mais ingrediente ativo. Com a temperatura alta, a gota no trajeto bico até o alvo, ocorre evaporação. O que evapora na gota é a água. Com isto, o ingrediente ativo fica mais leve e é arrastado para locais fora do alvo, atingindo vegetações, animais, rios, etc., contaminando o local onde ela atingir. Os atomizadores são equipamentos de pulverização em que a ação da deriva é muito alta, como observamos aqui. Essa parte aqui, com certeza, não atingirá o alvo, principalmente se tiver uma ação do vento forte. Esses equipamentos têm que estar muito bem regulados para evitar a ação da deriva, diminuir a ação da deriva, pois ele causa muita deriva, como observamos agora também, nessa parte aqui. Com certeza não vai atingir o alvo. Observamos mais aqui ainda, a ação do vento. Como podemos observar neste slide, vemos dois tipos de deriva. Aqui nós temos a ação do vento. O local de aplicação está nesse ponto e observamos que muitas partículas, gotas de pulverização, estão sendo levadas pela ação do vento, que possivelmente irá contaminar áreas fora do alvo. Já aqui nós vemos a deriva pela evaporação. Sabemos, como já foi dito, que as gotas contêm água mais ingrediente ativo. Se a temperatura estiver muito alta, no ato da aplicação, a água se evapora e o ingrediente ativo é arrastado pelo vento, como podemos observar aqui, contaminando uma cultura que não é alvo, causando assim possíveis problemas ambientais, além, claro, de reduzir o efeito biológico do produto. Com relação aos fatores que afetam a deriva, dentro das características de pulverização temos a formulação. Existem formulações em que o ingrediente ativo é mais denso, ou seja, mais pesado, em que a ação da deriva é menor, por exemplo, os granulados. Enquanto existem outras que estão mais sujeitas à ação da deriva, como por exemplo pó seco, cujas partículas são menores e mais leves. O tamanho das gotas interfere na ação da deriva, ou seja, gotas maiores, menor ação da deriva. E o contrário, gotas menores, mais ação da deriva. Com relação aos equipamentos e aplicação, temos tipos de ponta de pulverização. Se for de jato plano, menos sujeito à ação da deriva, pois as gotas são maiores em relação aos de jato cônico, cujas gotas são pequenas à média, portanto mais sujeita à ação da deriva. Tamanho do orifício da ponta, ou seja, orifício grande gera gotas grandes, menos a ação da deriva. Se for orifício pequeno, vão gerar gotas menores, mais sujeita à ação da deriva. A pressão de operação também interfere na ação da deriva. Por exemplo, pressão alta geram gotas pequenas, que estão mais sujeitas à ação da deriva, por ser menor e mais leve. Enquanto pressão baixa gera gotas maiores, mais difícil a ação da deriva. E por último, a distância da ponta ao alvo. Por exemplo, quanto maior for a distância, maior será a ação da deriva, pois as gotas ficam mais tempo no ar, sujeito à ação da deriva. Com relação às condições meteorológicas, podemos destacar como fatores que influenciam a deriva. O movimento do ar, ou seja, aplicar no mesmo sentido do ar e não aplicar com ventos acima do normal, pois com certeza levará as gotas para fora do alvo. Temperatura é um fator limitante na aplicação de defensivos, ou seja,
Aplicar em horas mais amenas para evitar a evaporação das gotas. E por último temos a umidade do ar. Umidade baixa também facilita a evaporação. E nas horas quentes pode haver inversão térmica, temperatura altas vindas do solo, facilitando a deriva por evaporação. Como vemos neste slide, podemos ver a condição ideal para aplicação com relação ao vento. Vento leve com 3 a 5 km é o momento ideal, ou seja, podemos perceber como momento ideal para aplicação uma pequena brisa de ar no rosto. Ventos acima de 15 km por hora, o risco de deriva é alto. Não devemos também aplicar em situação de nenhum vento, pois pode ocorrer inversão térmica, ou seja, temperaturas altas subindo do solo para a superfície, promovendo assim a deriva por evaporação. O tamanho das gotas é um elemento importante com relação à deriva, pois gotas grandes estão menos sujeitas à ação da deriva, porém apresentam uma menor cobertura do alvo, enquanto que gotas pequenas está mais sujeita à ação da deriva e apresenta uma maior cobertura do alvo. Porém, o tamanho das gotas deve levar em consideração alguns fatores. As condições meteorológicas na hora da aplicação, ou seja, em condições adversas do clima, devemos utilizar gotas maiores. Nas horas quentes de aplicação, devemos também utilizar gotas maiores. Outro fator é o alvo. Ou seja, alvo pequeno, aplicação com gotas pequenas, enquanto que alvos grandes podemos utilizar gotas grandes. Porém, se a aplicação visa um inseto voando, devemos utilizar gotas pequenas. Neste slide, vemos novamente a influência do tamanho das gotas na deriva. Observamos aqui gotas pequenas, gotas finas, em que a ação da deriva pelo vento é alta. Observamos aqui gotas médias, uma boa cobertura e baixa ação da deriva. Enquanto aqui observamos gotas grandes. Temos baixa cobertura, como observamos, e alto escorrimento pelo peso das gotas, o que poderá contaminar o solo. Uma forma de minimizar a ação da deriva é utilizar pontas com indução de ar. Ou seja, são injetados ar dentro das gotas, ficando maiores e mais pesadas, dificultando assim a ação da deriva. Podemos observar aqui em que a aplicação se dá com gotas com pontas de indução de ar, que a ação da deriva praticamente não existe. Enquanto pontas comuns, observamos agora a ação da deriva. E como consequência, as gotas que não atingem o alvo irá contaminar ou trazer algum prejuízo em alguma área, como observamos aqui. Observamos neste slide alguns modelos de ponta de indução de ar. A indução de ar ocorre nesses orifícios. É injetada através desses orifícios, que entram nas gotas, aumentando seu peso, e que diminui assim a ação da deriva. Observamos ainda aqui uma ponta de indução de ar com uma pressão alta, de 70 psi, e que quase não tem ação da deriva. Enquanto que observamos agora uma ponta convencional, mesmo com a pressão menor, uma alta ação da deriva. Na aplicação de agrotóxico com barra de pulverização, um elemento que pode diminuir a ação da deriva é a aplicação com vórtex, que é este elemento aqui. É jogado ar através de uma turbina que impulsiona as gotas para baixo, diminuindo o tempo que ela fica no ar, diminuindo assim a ação da deriva. Como observamos aqui. Nesse momento o vórtex está desligado. Então observamos aqui a ação da deriva.
Com vórtice ligado, como percebemos, a ação da deriva diminui bastante. Pois ela impulsiona as gotas para baixo, a ação do vento, diminuindo assim a ação da deriva. Neste slide, para ficar mais claro, vemos o tamanho das gotas. Neste momento aqui está sendo aplicadas gotas grandes, como podemos observar, menos sujeita à ação da deriva, pelo tamanho e pelo peso. Enquanto aqui nós temos gotas pequenas, está mais sujeita à ação da deriva, pelo tamanho menor e pelo peso menor. Neste slide, podemos ver alguns efeitos causados pela deriva na cultura do milho. O contato do agrotóxico no milho pela ação da deriva, com certeza não irá matar a planta, porém reduzirá a sua produtividade, pois o milho gastará reserva alimentar que seria utilizado em seu desenvolvimento para resolver o problema dos efeitos causados pela deriva. Bem, pessoal, com essa videoaula aprendemos um pouco sobre a deriva e por que devemos reduzir ao máximo a ação da deriva na aplicação dos agrotóxicos.